A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 54. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então tu tem acompanhado este ir e vir, Jesus indo e vindo, da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia. E aqui o que me chama a atenção? Quem batizava eram os discípulos. Jesus batizava, se bem que Jesus mesmo não batizava. Então é uma forma de dizer, Jesus batizava, mas quem batizava de fato eram os discípulos. E fica aqui para nós uma reflexão, porque nós vemos em Mateus o próprio Senhor Jesus dizendo que nós deveríamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, em Mateus, já estava sendo dito, que era para batizar, que os discípulos vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se tu lembra do que eu falei no início, quando a gente começou a estudar João, João é um evangelho que tem como foco, como principal objetivo, apresentar Jesus como Filho de Deus. Quer mostrar a natureza espiritual do Senhor Jesus. Então aqui ele deixa bem claro que não era Jesus que batizava. Porque senão, se Jesus não está mais aqui, quem é que vai batizar? Os discípulos é que batizavam. Então a igreja do Senhor Jesus está apta a batizar. Temos vários exemplos e estudaremos, em Atos como é que ocorriam os batismos. Então aqui eu entendo que João já está mostrando uma doutrina aqui para nós. Já está nos dando um ensinamento. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então quem é que pode batizar? Os discípulos do Senhor Jesus. 4. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então, o que acontece? Aí tu assim, agora eu me confundi, agora eu me perdi. Por quê? Se a Judéia ficava no sul e a Galileia ficava no norte, ao norte, o que tem a ver a Samaria? Pois bem, a Samaria ficava no meio. E aí, até na tua Bíblia, é bem provável que se tu for pro fim da tua Bíblia, é muito comum nas Bíblias terem mapas. E aí tu vai ver Judéia, Samaria, Galileia. Então o que está dizendo aqui? Era necessário, tinha que passar pela região da Samaria. E aqui cabe uma explicação. Que Samaria é essa? Que região é essa? Nós já estudamos, nós já temos vídeos no canal, que Deus proibia o casamento misto. Deus proibia que o povo desse seus filhos para mulheres estrangeiras, ou dar suas filhas em casamento para estrangeiras. A mistura. E o que acontece? As tribos, as 10 tribos de Israel se misturaram, se afastaram, casaram, aconteceu de tudo. E elas se diluíram, se desmancharam. Não tinha mais como tu saber de que tribo era. A única que permaneceu foi a tribo de Judá. E por isso que é judeu. Judá, judeu. Já expliquei isso para vocês.
E aí o que acontece? Quem eram os samaritanos? Eram esses meio-judeus. Havia um preconceito, havia uma rixa, havia uma questão cultural muito forte. Eles tinham, vamos dizer, se misturado. Eles não eram judeus puros, eram samaritanos e eram muito criticados, que é como se fosse assim, ó, eles não tanta palavra, se misturaram, que o judeu casa com judias, entre os judeus, lembra? As filhas de Deus. Tu vai procurar alguém da tua família, da tua tribo, da tua parentela, da tua nação, alguém que seja circuncidado, alguém que esteja de acordo com a lei, com Moisés, com tudo. E os samaritanos, eles eram misturados, meio judeus. E por isso eram rechaçados, marginalizados, criticados, certo? Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então aqui eu tenho que destacar que o Senhor Jesus estava cansado da viagem. E que o horário era muito quente. Era meio-dia, perto do meio-dia, por volta do meio-dia. E ele se sentou junto ao poço. E aí tem todas as coordenadas desse poço, ó. Das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Tudo que a gente estudou em Gênesis. E ali ficava o poço de Jacó. Então, para situar, lembra que João está escrevendo de uma forma em que vão entender quando lerem do que ele está falando. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Aí tu tem que entender. Uma mulher samaritana. Este horário do meio-dia não era um horário que as mulheres de família, as mulheres iam buscar água. Além de ser o horário mais quente, é um horário em que a família está reunida. Então tu já buscou água muito cedo. Pegar uma água fresca, uma água que está menos aquecida, né? Mais pura, mais cristalina, mais refrescante, mais adequada, sei lá. Quanto mais cedo, melhor. Só que o que acontecia? Havia o horário que as mulheres iam, que as crianças iam, que levavam os animais e tal. E tinha um horário que era o horário mais assim inapropriado ou inadequado para tu ir para um poço tirar água, era justamente perto do meio-dia. E este era o horário destinado para as pessoas de uma reputação duvidosa, se é que vocês estão entendendo. Como eu disse, nós já estudamos, né, algumas vezes já o Evangelho de João. E inclusive essa passagem da mulher samaritana. Então, muitas vezes, para eu não ficar me repetindo, eu falo assim, né? Mas tudo tu encontra no canal. Então, o que acontece? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como? Sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, agora vem outra explicação. Este horário não era um horário adequado. Jesus era judeu. Ela era uma mulher.
E além de ser uma mulher, era uma mulher samaritana. Então ela mesma, ué, por que tu fala comigo? Se eu sou uma mulher samaritana? E aí vem a explicação. Os judeus não se dão com os samaritanos. Porque para o judeu, o samaritano era impuro, era misturado. Tinha se bandeado pro outro lado. E tu pode ver, ó, eles não se falavam. Eles não se falavam. Porque quando tu mistura, vamos dizer assim, a raça acaba. Quando tu não segue aquilo que Deus diz, tu é rebelde, tu é desobediente. Então o judeu era contra o samaritano por tudo isso que eu já expliquei. E aí tinha essa questão, que o judeu não falava com os samaritanos e que o homem, para falar com uma mulher, e ainda nesse horário, tu entende os bastidores de tudo isso? Tu tá conseguindo entender o que envolvia tudo isso? 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então, o que Jesus está falando aqui? Água viva. Pensa que do poço tu tira água, mas nesse horário essa água já está diferente daquele horário que logo que o sol nasce, né? Que a água tá fresquinha. Então Jesus fala usando essa expressão, água viva. Tipo assim, tu não pode beber a água viva, a água fresquinha, a água revigorante, a melhor água, tá? Primeiro porque tu é uma mulher samaritana, entendeu? Jesus tá deixando bem claro, tá enquadrando ela nessa situação. Ao que a mulher lhe respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo? De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Então aqui talvez para nós, no português, não fique bem claro esse clima, essa animosidade, essa disputa, né? Falando maior que Jacó, o nosso pai, falando da água, da água viva, sabe assim, é como se fossem umas alfinetadas, tá? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o que acontece? Ela dá aquela espetadinha, tu é maior, por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Imagina, né? Ela não sabe com quem que ela tá falando, né? Mas ela já deixa isso, porque havia essa soberba, né? Esse orgulho, que é na verdade uma defesa, porque se os judeus rejeitavam os samaritanos, era uma forma deles se colocarem, né? E aí Jesus deixa bem claro que a água que ele está oferecendo, ela vai jorrar para a vida eterna. É uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então aqui nesse versículo 15 tem algo muito importante, algo que é forte do ponto de vista do evangelho, do evangelismo, da pregação do evangelho. Ela disse, né? A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água. Então, a salvação é a resposta. Tu oferece a água viva, a fonte que jorra para a vida eterna. Mas a pessoa tem que dizer: eu quero. Senhor, eu quero. Me dê essa água. Eu quero essa água. Então, a salvação exige uma resposta. O evangelho exige uma resposta. Exige uma posição, um posicionamento, uma escolha, um livre-arbítrio.
uma resposta. Eu quero Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu te aceito, eu te recebo, eu me entrego. Há uma manifestação pessoal. Tu usa a tua liberdade para querer ou para rejeitar, para aceitar ou recusar o Senhor Jesus. Tu precisa dizer o que tu quer. Não é ninguém que vai te obrigar. É tu que escolhe, é tu que recebe. É tu que quer. Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então ela está com um entendimento equivocado, mas ela quer água. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então aqui nós temos outra preciosidade. Outra reflexão. Outra palavra que nos ensina. Muito forte. Eu quero Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu te aceito, eu te recebo. Eu preciso de ti, Jesus. Mas tu tem que falar toda a verdade. O que você disse é verdade. Então ela confessou. Ela falou a verdade para Jesus. Tu tá entendendo? Eu quero essa água. E aí Jesus, que conhece a natureza humana, que conhece a nossa história, que conhece quem nós somos, que sonda as mentes e os corações, ele disse, vai, chama teu marido. Porque o problema dela estava nesta área de marido, de casamento, de relacionamento, de alma. E Jesus vai direto ao ponto. Vá, chame o seu marido e volte aqui. Não tem marido. Então ela falou a verdade para Jesus. Quando tu encontra Jesus, tu encontra a vida, tu encontra a verdade, tu encontra o caminho. E tu vai andar por esse caminho, tu vai seguir esse caminho. E o primeiro passo é falar a verdade. É confessar a verdade para o Senhor Jesus. É mostrar, provar, manifestar, contar a verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então aqui começou de novo a teologia da mulher samaritana. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o Senhor Jesus botou os pingos nos is, porque ele disse bem claro, a salvação vem dos judeus, então não é dos samaritanos. Jesus não era um samaritano, ele era um judeu, e ela sabia que ele era um judeu. Por isso que eu disse, essa tensão, essa meio que uma disputa, assim, essas alfinetadas. E aí Jesus dá uma pá de cal, como a gente diz. A salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem. Porque o samaritano era um povo misturado. Um povo que tinha abandonado Deus, o verdadeiro Deus, a lei. Imagina, ela tinha 5 maridos e nenhum deles era marido. E isso simboliza também a promiscuidade, a prostituição, a idolatria de Israel, das 10 tribos. Que foi isso que aconteceu. Eles se afastaram de Jerusalém, se afastaram de Judá, se afastaram do templo, se afastaram da lei e se misturaram. Então, não adoravam mais a Deus, ao Deus de Israel. Vocês adoram o que não conhecem.
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, isso está sendo dito pelo Senhor Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então agora nós estamos neste capítulo 4 e aqui tem outra preciosidade, algo também doutrinário. Quem adora, adora em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. Isso significa que é íntimo, que é pessoal, que é do teu interior, que é intransferível. É eu que adoro em espírito e em verdade. No meu espírito, em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 25. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou. Ele se apresenta, se declara para a mulher samaritana. E aí a gente pode imaginar isso assim, ó, para o povo samaritano. Tu entende? Ele se apresenta: eu sou o Messias. Falando com a mulher, ele estava falando com toda a nação, com todo o povo samaritano. 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Então eles ficaram admirados, porque sim, naquele horário, Jesus conversando com uma mulher suspeita, vamos dizer assim, ficaram admirados por ele estar falando com uma mulher, e ainda por cima era uma mulher samaritana, né? Aí tu imagina o jeito de falar, o jeito de vestir, tudo, né? Os costumes, o comportamento. Então os discípulos ficaram admirados. 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria, olha o que ela diz, não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Tipo, os discípulos não estavam entendendo nada. O que eu chamo a atenção aqui? Ela saiu e foi pregar, foi anunciar. Ela largou o cântaro. Ela foi contar para todos o que ela estava vivendo, aprendendo, recebendo do Senhor Jesus, do Messias, do Cristo. 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, tu imagina, vamos dizer assim,
o nó que Jesus dava na cabeça dos discípulos, porque eles não estavam entendendo nada do que ele estava falando. Porque o que ele está falando aqui? Ele está falando da pregação do evangelho, da salvação, de tu pregar, tu evangelizar, tu orar, tu pagar o preço. Mas quem vai colher muitas vezes é outra pessoa. Às vezes é um tio, é uma avó, é um pai, uma mãe que ora uma vida inteira. E aquele colega de trabalho fala, convida para ir na igreja, dá uma Bíblia. E aquela pessoa se converte. O que importa para nós? É semear. O semeador saiu a semear. Tu tem que pregar. E ele tá vendo o quê? Ele tá vendo o fruto dessa conversa dele, de Senhor Jesus, com uma mulher samaritana, e toda a pregação, tudo que ela vai fazer a partir deste encontro. Tudo que vai acontecer a partir deste encontro. Então, tu é de Jesus, tu recebeu Jesus, tu vai falar, tu vai pregar, tu vai semear, tu vai fazer a vontade do Pai, que essa é a vontade do Pai. E os discípulos queriam que ele comesse, afinal de contas eles tinham saído para comprar comida e queriam que Jesus comesse, e Jesus não estava nem aí para comer. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Vamos continuar. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então o que acontece? O que Jesus falou para os discípulos aconteceu exatamente nos últimos versículos, porque eles quiseram Jesus. Assim como a gente viu outras cidades que pediram para Jesus se retirar, eles pediram para Jesus ficar, pediram para que ele permanecesse. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher samaritana. Porque ela encontrou a água da vida, a água viva, a água que jorra para a vida eterna. E ela se tornou uma verdadeira adoradora, porque ela entendeu que adorar é adorar em espírito e em verdade. E ela encontrou a verdade, ela encontrou o Senhor Jesus. Por isso ela pôde pregar, testemunhar, proclamar, apresentar Jesus. 43. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Desculpa. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, o que eu vou destacar aqui, antes de contar a história aqui, de que Jesus volta para Galileia, né? Volta para sua terra, volta para Nazaré. E o que acontece? O profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa, entre os seus parentes. Porque as pessoas estão vendo a carne, o ser humano, não estão vendo o Filho de Deus, né? E agora, no 47. Havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver.
E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Então, o homem creu na palavra do Senhor Jesus. E toda a casa, toda a família do homem também creu.